gente tá careca de saber que os americanos dominam basicamente tudo, né? E o mercado financeiro não seria diferente, né? As melhores ações estão na maioria dos setores lá nos Estados Unidos, né? Principalmente a área que eu acho que o pessoal aqui do canal mais domina, né? Que é a área de tecnologia, né? Todas as grandes ideias, né? Seja até uma startup criada ali, solução de IA, alguma coisa desse tipo, né? Até startup.com, como foi lá na época da bolha das .com, né? Tudo isso surge lá nos Estados Unidos, né? E recentemente, agora, né? Depois que o Bitcoin teve sucesso, né? Vieram essa sequência de altcoins ali, adivinha na onde a maioria está concentrada, né? Nos Estados Unidos. Ou seja, é um mercado muito grande, né? E é um mercado com muitas e muitas oportunidades. E aqui eu vou estar trazendo algumas empresas que são dominantes, né? Soft, que não é boba nem nada, né? Não é uma empresa que parou no tempo, né? Ela sempre vem se reconstruindo, se reinventando, né? Hoje o Bill Gates nem é mais CEO, quer dizer, já faz um bom tempo que o Bill Gates não é CEO mais. E mesmo assim a Microsoft não sai do top das empresas maiores do mundo, né? Não perde posição alguma, pelo contrário, só vem inovando, né? Agora tá vindo forte no quesito IA, né? Essa narrativa que dominou o mercado, né? Hoje qualquer empresa, startup que vende uma solução de IA ganha muito investimento, né? Por isso que tem muito startup inútil também, serviços inúteis que você não vai utilizar para porra nenhuma aquilo ali, mas estão vendendo e tem IA e é charmoso, o pessoal vai lá e compra, né? Sem entender nada daquilo. Mas a Microsoft, obviamente, entende e contrata a gente que entende sobre isso, né? Nas inovações, a Microsoft sempre tem um pezinho na frente ali. A Copilot hoje é um serviço de IA, né? Muito funcional, tá? Muito bom também. É um serviço que eu uso bastante. E a Microsoft provavelmente vai ser uma das empresas que vai se levar para os próximos anos aí. E a gente pode esperar que vai ter novas inovações. E a segunda é uma das empresas que mais me chama a atenção, né? Por toda a história, pelo seu criador também, que é a Apple, né? A empresa do grande Steve Jobs, né? Talvez, né? Muitas pessoas podem falar que é o maior empreendedor de todos os tempos, né? Talvez seja mesmo, né? A gente tem que concordar, porque o cara é um mito, é uma lenda, né? Do empreendedorismo no geral, conhecia como ninguém administrar uma empresa de tecnologia, não à toa criou a marca mais forte do mundo, né? É pesado? Talvez seja, né? Talvez a gente pode comparar se a Microsoft é uma marca maior ou a Apple, mas talvez a Apple se destaque, né? Quem não reconhece aquela maçãzinha em qualquer lugar do mundo, né? É uma marca fortíssima, tá? Com muita tecnologia, muito avanço tecnológico. A Apple investe, com muitos erros também, muitos erros ocorrem ali, né? O Tim Cook, que é o atual CEO da empresa, né? Após o Steve Jobs ser diagnosticado com a doença em um estágio grave, ele mesmo escolheu o Tim Cook para dar seguimento a esse colosso que ele criou, né? Não foi alguém da família, pelo contrário, foi alguém que ele enxergava que conseguia levar a Apple para um futuro promissor. E o Tim Cook fez isso, tá? Muitas pessoas criticam bastante o Tim Cook, falando que quando o Steve Jobs infelizmente veio a falecer, a Apple, as inovações tecnológicas morreram junto, né? Mas isso é muito pesado, tá? E é ignorar tudo que o Tim Cook fez. Os principais que eu lembro de cabeça que o Tim Cook teve muita participação ali é o Apple Watch, né? O reloginho que você provavelmente já viu inúmeras pessoas usando, né? Que foi um último grande sucesso assim recente, tirando o iPhone assim, que a Apple lançou, né?
algo que fez as pessoas quererem muito aquele produto, né? A gente sabe que partindo daí, computador da Apple são geralmente muito caros, né? O iMac é muito caro, né? Notebook assim em comparação com a concorrência, né? Mas também é muito bom, né? Quem usa não volta atrás. A gente sabe que a Apple tem disso, né? O ecossistema te prende ali e não te faz querer voltar a usar Android ou algo do tipo, Windows, não te faz querer usar esse tipo de coisa depois, né? Vira até com uma certa soberba, mas é assim que funciona, né? O produto é muito bom. E no futuro, a gente imagina que a Apple ainda esteja à frente, muito à frente, no quesito tecnologia, né? Mas é sempre bom a gente ressaltar, né? Talvez pessoas lá atrás imaginavam que a Nokia é que seguiria inovando nos celulares, né? Mas tudo pode acontecer a qualquer momento, né? A Nokia, uma vez, no momento da humanidade, foi a maior empresa que produzia celulares no mundo, né? Quem não lembra do Nokia tijolão? E olha só o que virou, né? Hoje, basicamente, você não vê ninguém usando o Nokia, né? Tem uma pessoa ou outra ali, mas perdeu muito mercado a Nokia por um erro absurdo, né? Assim, em comparação, se a gente for ver hoje, né? Não quis tirar os teclados, né? Se prendeu a um modelo antigo que já dava indícios que seria ultrapassado pela tela touch ali, né? Um celular liso, onde você só num clique ali na tela conseguiria mexer, executar qualquer função. Ainda apegados a isso, resolveu deixar no seu modelo, né? E também o sistema operacional bateu o pé, ficou no Windows, né? Quis abraçar o Android que já estava dando passos largos a virar o maior sistema operacional que a gente tem hoje nos celulares, né? E tudo isso veio a ruína de uma grande empresa que era a Nokia, né? E muitas pessoas talvez achassem que a Nokia ainda hoje fosse a maior produtora de smartphones, de celulares do mundo, dominando tudo, né? Mas não foi isso que aconteceu. Por isso que mesmo assim, tá? Mesmo eu falando para vocês, essas duas empresas, e a gente sabendo do retrospecto dela, não é garantia do futuro, né? Futuro a gente vai se guiando aos poucos, né? Mas, por exemplo, partindo de outro segmento aqui, né? Segmento de comida, né? Alimentos ali. Você imagina, cara, que em 100 anos as pessoas vão parar de tomar Coca-Cola? Será que esse produto vai parar de ser consumido assim de uma hora para outra? Pode acontecer muitas e muitas coisas, né? Pode ser que alguém encontre que aquilo ali é fatal à vida humana, alguma coisa vai acelerando algum tipo de câncer ali, alguma coisa desse tipo. Não sei, pode acontecer mesmo, tá? E talvez faça uma redução absurda do consumo. Talvez não, talvez eles alterem a fórmula ali e mesmo assim o produto seja altamente consumido, né? Essas empresas têm material para conseguir durar por muito tempo, né? Mas empresas de tecnologia, você deve sempre estar com o olho muito atento, tá? Porque a tecnologia muda bastante, né? Quem não vê o que está acontecendo hoje com o Google, né? O Google, que era esse colosso da navegação, hoje em dia está perdendo muito mercado para OpenAI, para o ChatGPT, né? Hoje muitas pessoas preferem pesquisar, conversar, fazer a sua pesquisa geral ali, seja para um trabalho de escola, seja para o trabalho mesmo, né? Para o seu ofício, preferem usar o ChatGPT do que pesquisar no Google. O Google ficou ultrapassado, né? Hoje você pesquisa no Google basicamente só sites. O site que você quer pesquisar e você quer ir para aquele site, aí sim você pesquisa no Google. Você quer fazer uma pergunta de determinado assunto, você usa o ChatGPT, você usa uma IA, né? O Google, que não é bobo nem nada também, né? Por isso que a gente fala dessas empresas gigantes, né? Elas têm como se reinventar, elas têm como inovar também.
O Google viu a movimentação de IA, correu, fez a sua própria IA, o Gemini, que também é muito usado, que também faz concorrência ao ChatGPT, né? Então o Google, no final das contas, viu um oponente à altura e nivelou o jogo, né? A gente pode tratar dessa forma, né? Tem diferenças ali, preferências, né? Muitas das vezes é puramente preferência, outras têm tecnologia envolvida ali, mas como você pode imaginar, as duas IA são bem parelhas ali, né? Principalmente nos planos pagos. E isso tudo vem de uma palavrinha, né? Vem da inovação, vem do futuro. O futuro é algo que a gente não consegue prever porque obviamente ainda vai chegar, né? A gente pode construir hoje, né? Mas ele ainda vai chegar, né? Quem imaginaria lá em 2015, né, que em 2025 a IA seria um produto altamente muito consumido por pessoas comuns, né? Pelo seu pai, pela sua avó, usando IA, né? Sabendo mexer em IA, mandando mensagem, conversando com o ChatGPT para elaborar uma receita de bolo, né? Olha só da onde está chegando. Tá virando uma coisa muito comum e por isso que a IA se popularizou tanto assim, né? E essa foi uma das maiores evoluções até o presente momento que eu acredito que a humanidade teve. E talvez sim a IA seja o maior produto que a humanidade criou. O Elon Musk fala muitas das vezes, né, que o robô dele, que ele está criando um robô humanoide, não só ele, né, a Boston Dynamics também está criando robôs assim, outras empresas chinesas também estão investindo bastante nesse tipo de tecnologia, mas para isso rodar perfeitamente, o avanço da IA tem que ir progredindo, né? Ninguém quer usar um robô desse e ter que ficar configurando ele ali manualmente, né? As pessoas querem mandar comando de voz, mais precisamente, né? Ou gestuais ali, para o robô entender o que ele tem que fazer e ir lá e executar a tarefa, né? O próximo avanço, né, da IA vai ser realmente quando um robô humanoide conseguir ser usado, né? E isso, por falas do próprio Elon Musk, né, que está investindo absurdamente em IA também, seja para precaver a humanidade de um possível avanço significativo da IA, a gente perdeu o controle, como Elon Musk gosta de falar, né, o medo que ele tem sobre isso, e o robô conseguiria executar inúmeras funções ali, né? Ele conseguiria auxiliar e aumentar a produtividade de uma empresa absurdamente, né? Um robô integrado com uma IA ali, conseguindo aprender a todo momento com o que ele está fazendo, né? Mas isso provavelmente, pelo que o próprio Elon Musk fala, vai acontecer lá para 2035, né? E a empresa que vai fornecer o hardware para isso tudo acontecer, né? Tá acontecendo muita coisa aí. E que empresa vai fornecer tudo isso daí? Tudo isso de inovação de software? Primeiro tem que vir do hardware, né? De inovação também. E quem está à frente disso? A Nvidia, né? Por isso que a Nvidia ganhou muito mercado recentemente, acima da Intel, né? Por exemplo, uma concorrente muito forte também da Nvidia. Por quê? Porque a Nvidia soube se alimentar, consumir, se esbaldar de uma narrativa extremamente forte, que foi essa narrativa de IA. Criptomoeda também, com o boom das criptomoedas, a Nvidia faturou bastante com seus hardwares vendidos, né? Hardware, para quem não sabe, assim, o software é tudo aquilo que você acessa em forma de site, aplicativo, né? É todo o sistema operacional que você acessa ali em comunicação com a web, né? Já o hardware é todo aquele componente físico que você utiliza para que toda essa rede seja construída, né? Explicando de uma forma bem fácil, é isso, né? Claro que daria para a gente se aprofundar mais, mas aqui não é o intuito desse vídeo, né? E a Nvidia hoje é a maior no seu segmento, né? A Nvidia virou o coração da IA, o coração das criptomoedas, né? Toda startup hoje basicamente usa produtos da Nvidia para rodar os seus servidores ali, né? O mercado de GPUs, né, que é um dos maiores no segmento da IA, para rodar uma IA ali você tem que ter material de ponta, né? A Nvidia
é a maior nesse segmento, controla absurdamente o número de 92% dos GPUs vendidos, né, no mercado da IA para data center, né? E tudo isso, essa movimentação de chips ali, continua crescendo, tá? O mercado IA, a bolha IA, que algumas pessoas atribuem a isso, né? Eu não acredito que seja uma bolha, né? Alguns movimentos de bolha são criados mesmo, natural, mas da empolgação das próprias pessoas ali, né? A própria criptomoeda sofre muito disso, algumas bolhas são criadas não por conta que o ativo é ruim ou alguma coisa desse tipo. É a própria expectativa das pessoas, acreditando que o mundo ou a euforia tomar conta ali, o mundo vai mudar muito rapidamente, né? A gente vê pessoas conversando aqui, interagindo com a IA, as pessoas já acreditam que aquilo ali vai virar um robô amanhã e você vai imaginar um futuro já na sua cabeça, né? E toda aquela empolgação, mas depois as expectativas se alinham e a bolha cai, né? É exatamente isso que ocorre. E aqui seguindo a gente vem com a Amazon, né? A Amazon que pelo menos para mim é uma das maiores ideias que um empreendedor já teve, né? De livros, o cara passou a vender tudo em um e-commerce online, né? Um e-commerce aí, uma loja virtual. E a Amazon é a maior do seu segmento, né? No Brasil já faz muito sucesso, né? Tem concorrentes hoje, obviamente, no Mercado Livre, né? Faz concorrência muito. Tanto que, assim, são serviços similares ali. Você vai achar os mesmos produtos quase sendo vendidos um pelo outro ali, um outro em preço quase igual ali, né? A gente sendo bem honesto, né? Mas por um bom tempo a Amazon dominou, tá? A estratégia da Amazon era muito maiores, muito por conta dela ser um colosso maior, né? Ela conseguir ter capital ali para queimar mesmo e fazer a concorrência sair fora, né? Muitas das vezes pessoas falando que isso é desleal, né? Mas daí vai em benefício do consumidor. Essa é a minha opinião, né? Se você vai comprar um livro, né, alguma coisa desse tipo, numa banca de jornal, o livro pelo preço de capa, né, ainda mais com grandes reajustes que está acontecendo aqui no nosso Brasil, taxação absurda, você vai levar uma facada brutal, você não vai querer ler aquilo ali, você vai preferir comprar um Kindle, né? Mas se você ainda quer o livro físico ali, né, você é que nem eu, você tem apego ao livro físico, né, você vai preferir comprar em promoções da Amazon, em promoções do Mercado Livre, né? É natural, porque aquilo ali vai sair muito em conta no seu bolso, né? Aí você gostaria de pagar um produto mais caro só porque a concorrência vai ficar mais nivelada ali, né? Para mim, isso é papo furado mesmo de quem vem outra empresa que também fez parte e ainda faz muito parte do cotidiano das pessoas. Eu acho que aqui, inevitavelmente, todas essas marcas aqui têm uma coisa em comum, né? Elas fazem parte do seu cotidiano, né? Talvez você não use Nvidia, talvez você que está assistindo esse vídeo aqui nem tenha montado um computador ou algo desse tipo, precisa desse servidor, montar um servidor, algo desse tipo assim, trabalha com TI. Não, talvez nem a sua máquina específica que você usa aí na sua casa usa Nvidia, algum chip da Nvidia, algum produto da Nvidia. Talvez não use, muito raro, mas talvez não use. Mas os serviços que você acessa usa assim, sabe? Os servidores da data center que está hospedado, aquele serviço que você vai acessar, a Amazon, o Facebook, né? O ChatGPT, qualquer IA, basicamente quase todas as IA que você vai acessar usam NVIDIA, né? E todos os outros serviços também, você vai entender o que eu estou falando, né? As pessoas usam no seu cotidiano, que é o Google, né? O Google fez parte da infância e da vida de muitas pessoas aí, porque tudo se resumia ao Google, a internet se resumia ao Google, né? Antes de você saber o que era internet, você já relacionava com o Google, né? O Google virou sinônimo da internet, né? Você pensar em acessar a internet já vinha Google à sua mente. E isso para a empresa era fantástico, né? Foi incrível. O Google em si dominou o mercado de navegadores, né? Não tem concorrência no mercado de navegador, não tem como concorrer com o Google, porque
ele virou isso, ele virou a referência. Quando você vira a referência, o jogo acaba, sabe? É como você falar da Coca-Cola, sabe? A Coca-Cola virou referência de refrigerante. Quando você pensa em refrigerante, né? Tem até popularização assim, né? Aqui no Brasil muito também, né? O hábito das pessoas falarem de refrigerante, mas em nome de Coca-Cola. Comprar uma Coca-Cola, comprar uma Coca, sabe? E você vai lá e compra outro refrigerante. E mesmo assim as pessoas perderam porque virou a mesma coisa, Coca-Cola refrigerante. Né? Isso não é recomendação de investimento, é só uma observação realmente do mercado e como essas empresas, que hoje já são gigantes, podem sim ainda continuar sendo gigantes nos próximos anos, nas próximas décadas.